Bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Manhã na Palavra, nosso momento de fazer o devocional, iniciar o nosso dia aqui na presença do Senhor. Se você for chegando aí, vai apertando o coraçãozinho, compartilha, chama mais pessoas para vir aqui conosco, ter esse momento de consagração, de oração, momento de palavra, leitura, aprendizado. É sempre bom, né? Ter esse momento com o Senhor, oferecer ao Senhor mais ou menos 30 minutos do nosso dia, aí com palavra, com oração, com o ensino, momento de comunhão entre amigos, irmãos, né? Nós estamos sempre aqui para fazer o devocional de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Estou fazendo os convites, você que puder, apertar o coraçãozinho e compartilhar com pessoas para que possamos alcançar mais pessoas para o reino do Senhor, tudo é para a glória dele. Nos ajude, por favor. Bom dia, você que está chegando aí. Bom dia, Rô. Bom dia, Paula. Seja bem-vinda. Bom dia, Edna. Bom dia, Jô. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Manhã na Palavra. Sempre bom ter vocês aqui. Quando puder chamar, Rô, você me avisa, por favor. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom Na dia, graça Adriana. e na paz do Senhor Jesus. Bom Amém. dia, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindas. Todas que já estão aqui, muito bom dia para vocês. Amém. Vamos lá? Sejam todos Vamos lá. bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, Luzirene, tudo bem? Quero agradecer a presença de todos aqui, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida cristã. Está em Romanos 12, do verso 9 ao 21. Vai iniciar a leitura para nós, por favor. Amém. Vamos lá. Está lá em Romanos 12, começando no versículo 9 até o 21. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém
Aleluia. Amém. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Bom dia, Val, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Nós fazemos o devocional de segunda a sexta, 6h30. Sempre bom ter vocês Amém. aqui. Bom dia, Antônia. Bom dia, bom dia. Bom, vamos lá, a leitura, né? De vez em quando chega gente nova, eu fico Marinalva, tão feliz. Bom Paula, dia, Érica, bom dia, bom pessoas que dia. às vezes não estão por aqui, estão hoje, eu estou muito feliz. Amém. Nossa, Obrigada. sempre bom, né? Tudo para a glória de Deus. Vamos lá. Você já se perguntou alguma vez como deve viver a vida cristã? Vivemos numa época muito relativista, em que cada um faz sua própria verdade e tem seus valores éticos e morais. Mas, se vivermos com Cristo, existe um viver padrão que nos foi ensinado por Ele mesmo. E no texto que você acabou de ler, o apóstolo ensina à comunidade de Roma aquilo que ele mesmo aprendeu de Cristo. Jesus foi o modelo que Paulo procurou seguir ao longo da sua vida. Aos Coríntios, ele escreveu: Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aos Efésios diz: Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aromas agradável a Deus. O amor deve ser sincero, enfatiza Paulo. Não deve ser aquele amor interesseiro ao qual estamos tão acostumados. Amamos esperando uma recompensa. Isso se mostra na nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Podemos amar a Deus pelo que Ele tem e nos oferecer, e não simplesmente pelo que Ele é. E o mesmo acontece em relação ao nosso próximo, mas não é desta forma que Deus espera que vivamos nossa vida. Em algum momento da sua vida, alguém já lhe deve ter feito mal? Como você reagiu? É normal, no mundo em que vivemos, procurar se vingar, mas somos ensinados a não retribuir a ninguém mal por mal. Pelo contrário, se nosso inimigo tiver fome, devemos dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. A ira e a vingança pertencem a Deus. E nós devemos procurar viver em paz com todos. Não é fácil, mas o Senhor nos ajudará. Tome como alvo da sua vida ser um imitador de Cristo. Pergunte-se o que ele faria em seu lugar. Como ele se comportaria diante de situações que aparecem na sua vida. E, por fim, é preciso coragem e determinação para tornar real o que sabemos que ele faria se estivesse em nosso lugar. Olhe para Cristo e seja seu imitador. Aquele Amém. devocional que você fica sem saber o que dizer. Mas tudo bem bom. Sabe por que eu tô rindo? Eu tô rindo porque assim, ó, todo mundo sabe aqui que eu e a Rô não ficamos, nós não lemos o devocional antes, né? E aí, nós já temos falado sobre isso. Bom dia, Daire. Bom dia, Evandro. Eu não vi se chegou mais gente aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Nourinei. Bom dia, Auri. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí é interessante que nós vamos ler o devocional aqui no momento de fazer o devocional com vocês. E aí eu começo a lembrar as coisas que Deus nos revelou para falar ontem, antes de ontem, semana passada. E aí eu falo, Deus, é só o Senhor para fazer isso, né? Porque assim, nós falamos conforme o Senhor nos inspira. E aí o Senhor, por graça, vem e fala assim, não, então, só para confirmar, eu vou dar essa palavra. Bom dia, César, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, o que que acontece? Essa palavra, olha o título aqui, fala assim, o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. É o título dessa parte que nós lemos para mim.
E o que é interessante na Bíblia da Rô é que, em sua maioria, a forma como a tradução é colocada são frases positivas. Então, a maioria das frases que ela leu fala assim, por exemplo, o verso 9, leia para nós, Ruth, de novo, por favor. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Olha que legal. O amor deve ser sincero. Já que na minha Bíblia está escrito assim, ó, o amor não seja fingido. E aí, por que que me atenta a esses detalhes? Eu trabalho aí com cobrança, né? Nós fazemos cobrança. E aí nós estamos desenvolvendo a habilidade das pessoas para evitar o uso da palavra não. Então, toda vez que eu olho a palavra não, eu falo assim, automaticamente, quando eu disser não para as pessoas vão acabar fazendo. Aí aqui na minha versão está escrito assim, ó, o amor seja não fingido. Aqui, segundo os estudos da ciência, está dizendo assim, seja fingido. E na Bíblia da Rô está falando, o amor seja, lei, Sincero. sincero. O amor deve ser sincero. Então, assim, tá vendo? Tá te instruindo, te dando uma ordenança para você ser sincero. E aí vem o devocional e fala sobre vida cristã. Depois, se você puder, volta no comecinho do devocional e ouve a leitura da Rô. São muitas frases muito positivas, onde o Senhor nos instrui ele não fala assim, não faça isso. Ele fala assim, faça assim. Então, assim, ó, seja sincero, seja cordial, tenha amor fraternal, seja vigoroso, alegre-se, pratique a hospitalidade, seja humilde, tenha fervor, seja beneficente. Sabe, a palavra do Senhor, o Senhor, o que ele fez? Deus, ele é tremendo, né? Não dá para medir, nem para se imaginar a inteligência, a sabedoria dele. Mas assim, ele é tão soberano em tudo, né? Que ele foi lá e enviou o seu primogênito e falou: ó, faz assim, porque quando eu escolher chamar e separar os meus filhos e filhas, eles vão estar tão firmes em mim que eles vão olhar para você e vão me espelhar. Olha que situação. Jesus veio para dar exemplo daquilo que era para ser. E Paulo, quando se converteu, quando ele teve o encontro dele com Cristo, ele se firmou tanto em Cristo, tanto, ele tinha tanta certeza de quem é o Deus que nós servimos. Ele tinha tanta convicção que ele falou o quê? Olha para ele. Olha para Deus. Olha para Jesus. E eu sempre falo, eu acho que foi semana passada ou foi essa semana, eu não lembro, teve um dia que eu falei assim, pergunta para você, o que Jesus faria nessa situação? Você lembra, Rô, que eu falei isso? Lembra? O Acho que que foi Jesus ontem. faria? Então. E aí eu falei, gente, o que Jesus faria? E é isso, olha que interessante. Ontem eu tô fazendo um acompanhamento médico, né? E aí eu fui no médico ontem e tal, à noite, e aí eu tava conversando com o médico, alguns assuntos lá e tal. Aí ele falou assim, Andressa, quando nós ficamos bravos, chateados com algumas coisas e tal, a gente tem aquela vontade de pegar a pessoa assim mesmo, sabe? Essa vontade nunca vai passar. A questão é que a gente vai aprendendo a lidar com as situações. E aí a gente vai começando a pensar assim, será que vale a pena gastar tanta energia para isso? Porque assim, pensa assim, ó,
A energia que você gasta para você gritar com seu filho, com seu marido, com a sua filha, com quem quer que seja, é a mesma energia que você gasta para você se controlar e depois esse controle se tornar prazer por você ter domínio próprio. Pensa nisso. E aí eu falei para ele, né? Eu falei, gente, mas às vezes dá vontade mesmo, né? De dar um tranco, assim, sabe? Ele falou assim, então, e você fazendo esse acompanhamento, a gente conversando, tá? Fazendo tudo que precisa fazer, você vai trabalhando isso e você vai melhorando. E é assim com todas as pessoas. Mas a vontade de, né? Vai sempre ter. Mas aí você vai praticando o domínio próprio. E aí vem a pergunta, né? Quando der aquela raivinha, sabe? Aquela vontade de pegar assim a xícara pro pescoço, você fala assim, ó, o que Jesus faria? Né? Mas há um tempo atrás, quando eu estava menos convertida, sabe? Eu falava assim, mas Jesus foi lá no templo e meteu o pé em tudo lá, quando os mercadores estavam vendendo as coisas lá. Mas quantas vezes você viu ele irritado na Bíblia? E aí compensa a gente pensar assim, né? O que Jesus faria nessa situação? Que nem eu tenho uma questão para resolver desde sábado. Hoje já é quarta e eu estou cozinhando esse pudim no banho-maria desde sábado para encontrar as palavras certas para falar e para resolver a questão. Compensa? Compensa. Por quê? Porque você vai espelhar Jesus. Porque você vai espelhar Deus. Porque você pode, numa conversa pensada, programada, com sabedoria, com as palavras certas, ganhar a pessoa para ela fazer não só aquilo que você quer, mas o que é certo. Gerar uma transformação, uma união e não uma separação. E quando se fala de vida cristã, se fala disso, de mudança de comportamento, de pensar assim, o que Jesus faria? E eu me pergunto isso várias vezes no dia, porque eu lidero uma equipe junto com outras pessoas. E aí às vezes as pessoas assim, né, fazem de tudo para, né, ver a panela de pressão explodir. Aí eu falo, Jesus, o que o Senhor fazia aqui? Me ajuda, entende? Então assim, o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos olhar para Paulo. Sim, Paulo foi exemplo. E se Paulo, que foi Paulo, que foi o cara. Bom dia, Catiane, seja bem-vinda. Ele olhou para Cristo e ele ganhou tantas almas e ele se tornou uma referência e um exemplo de vida como cristão. Nós podemos fazer. E aí nós podemos ir além. Chegando perto do que ele fez, nós chegamos perto de Cristo. E chegando perto de Cristo, nós, por consequência, chegamos perto de Deus. E assim nós vamos nos melhorando, nos desenvolvendo e vivendo o propósito do Pai. Ah, Andressa, mas os desafios são difíceis, são complicados. Sempre é. Sempre é. Afinal de contas, nós temos um objetivo que é herdar a coroa da vida eterna e ir lá dividir o espaço com os anjos para dar glória ao nome do Senhor. Então, assim, olhe para a sua vida. Eu, Andressa, não tenho o direito de te julgar, de te apontar, de dizer A ou B para você, mas faça uma autoanálise sobre os seus comportamentos, né? E eu falo a partir de mim, sobre os meus comportamentos. Olha, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para que eu espelhe o que o Senhor faria. Ah, mas tem pessoa que é muito sanguínea, que explode. Cara, abraça uma garrafa d'água e na hora que você vê que você vai, né, você pega a garrafa d'água assim e pensa o que Jesus faria. No começo é complicado, mas a gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. E a gente precisa lembrar assim, né? Jesus, Deus, ele só permite as situações das quais nós somos
capacitados, da qual nós já estamos preparados para passar. Quer falar, Rô? Amém, amém. Nossa, nem talvez complementar um pouquinho, mas eu achei interessante que a Érica falou assim, de uma fala sua, ela falou assim, menos convertida, que legal, né? Uma palavra, um jeitinho diferente de falar, né? Então, assim, quando eu entendo a Andressa, né, quando ela fala menos convertida, e a gente, o processo de conversão, ele é um processo diário, né? Então, todos os dias nós estamos nesse processo. Então, assim, hoje eu estou numa etapa, amanhã pode ser que eu esteja um pouco mais convertida que hoje, ou não. Isso vai depender da minha decisão de obedecer à instrução do Pai e seguir aquilo que Ele quer que eu faça, né? Então, eu achei muito interessante essa colocação dela. Eu entendi dessa forma também. Porque a Voltando Bíblia aqui, fala, porque assim, fala, desculpa, Rô, fala assim, converter todos os dias, não é? Então, assim, ó, exatamente, e todos às os vezes, dias. e às vezes eu brinco assim, eu falo assim, nossa, olha, eu tô crente mesmo, viu? Porque olha, diante dessa situação, em outro momento, Isso. é verdade, né? Né, é verdade. Decisão, você está se convertendo diariamente, mas tudo depende da sua decisão, da sua postura, né, de você estar ali querendo decidir seguir o caminho de Jesus ou não, decidir copiar a Jesus, né, ser espelho dele ou não. Voltando um pouquinho para a palavra, só para complementar um pouquinho, que eu acho que o nosso tempo já deve estar acabando. No versículo 18, tá, né? Então vou ser breve. No versículo 18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. E aí me chamou a atenção aqui, todo o possível. Quando o Senhor diz aqui todo o possível, ele diz que a gente tem que fazer a nossa parte, que a gente tem que se esforçar para fazer aquilo que ele determinou, para ser cópia dele. Então, nós, o possível, nós fazemos, mas o impossível é ele quem faz. Então, até onde nós conseguimos, nós precisamos nos esforçar para seguir aquilo que está aqui. Aqui na minha Bíblia, o que eu li falava sobre amor, né? Tudo falando sobre o amor, que o amor deve ser sincero. E aí eu fui lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, no versículo 4, que dá uma definição de amor, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, falamos de ira pouco, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E quando você vê essa descrição de amor, só nos remete a ele. Então, ele precisa ser a nossa inspiração. Se nós queremos nos inspirar em alguém, né, buscamos o nosso crescimento emocional, espiritual, ele é o nosso exemplo. Ele é a nossa inspiração de vida diária. Precisamos nos inspirar nele para que a gente possa seguir aqui, conseguir fazer o nosso possível, nos esforçar para fazer o nosso possível e deixar o impossível na mão do Senhor. Amém? Sabe o que a gente pode fazer, Rô? Pegar essa lista que você acabou de ler aí e colocar na geladeira. É Fiz, verdade. fiz esse, fiz esse, fiz esse. Aí você Olhar faz para aquele, ela. sabe aquele quadrinho da Super Nani? Você coloca assim, ó, tipo, fiz isso, ganha uma estrelinha. Não fiz, tira a estrelinha. E É aí a gente vai verdade. É um evoluindo, né? exercício diário, né? O amor, né? Tudo aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas, esses ensinamentos todos que a gente tem aprendido todos esses dias, é um exercício diário. É um esforço nosso para aquele que merece muito mais.
Com certeza. O Catiane, é o filtro, viu, que deixa o meu olho estranho. Aí eu fiz o favor de deixar a luz acesa aqui, aí fica mais estranho, mas eu troquei o filtro aqui só para você. Faço, meu bem, Ó, faço ô, sim, Rô, onde Érica. que tá escrita essa lista aí onde você Está leu mesmo? escrito, essa lista que eu acabei de falar, está lá em 1 Coríntios. Anota aí, Andressa, para todo mundo gravar. 1 Coríntios 13, do versículo 4 até o versículo 7. Peraí, Está lá peraí, na palavra do Senhor. 1 Coríntios 13, Coríntios. do 4 ao 7. Ixi, o Coríntios não tá a fim de escrever aqui, não. Peraí, Coríntios 4 do 13. Do 13? Não, não. 1 Coríntios 13, 13, Jesus. do 4 ao 7. 13, do 4 ao 7. A Rô vai fazer um post para nós, ela é mega criativa, e aí ela vai, Eu faz coloco. isso, faz assim. A É uma Catiane lista, né? escreveu. Não sei quem foi a Catiane, né? Que escreveu assim: a repetição ajuda o cérebro a memorizar e executar. Exatamente. É É isso isso aí. aí. Essa é a intenção. Que a gente não só memorize, mas que a gente coloque em prática, que é o mais importante, né? Vamos lá, quem tem seus pedidos de oração, por favor, coloquem aí. Nós temos uma listinha que a Andressa aí já vai falar para nós. Listinha, né? Os nossos muitos ministérios, eu vou ter que escrever, viu? Porque tá cada dia maior a lista. Ministério Manhã na Palavra, Mulheres Curadas, Casa Amarela, né? Novo Som, Vencedoras em Cristo, Pérolas em Life, Chá com Bíblia, Bíblia me inspira. Acho que eu falei todos. Pérolas em live. Já falou Falei. Pérola. Ah, Hum, vencedoras em Cristo. falei também. Ah, então tá Bom, completo. os nossos muitos ministérios, né? Vamos continuar pedindo oração para o pastor Márcio Domingues, que pediu oração em específico, né? Vamos pedir também por todos os obreiros, todos os pastores, missionários, obreiros na casa do Senhor, né? Desde aquele que varre o chão até aquele que prega a palavra, todos, né? Nós pedimos oração por todos os filhos do Senhor, né? Por relacionamento, por família, filhos e filhos, por casamento, por emprego, pelo fim do Covid, por pessoas enfermas, doentes de qualquer maneira, né? Que estão sendo assoladas por qualquer enfermidade, continuamos clamando. Eu continuo pedindo aí pela minha equipe, pelas pessoas representadas pela minha equipe, pela supervisora Débora que está doente também. Continuo pedindo aí por tantas pessoas que a gente recebe pedido de oração, né? Pela minha vida, a vida da Rô também. Pela minha saúde específica, eu vou pedir, porque assim, eu tenho sentido dores, um negócio muito louco no corpo, assim, não sei se é cansaço, o que que é, mas eu preciso, né, de oração, da intercessão de vocês. Rô, faz aquela oração, assim, que nós já estamos no pico do horário. Vamos lá, né? A Catiana pediu para orar por ela, pela família. Catiana, Sim, amém. A gente já está orando, a gente entende que você não pode estar aqui todos os dias. Fica tranquila, viu? fique em Fica na paz. paz, tá? Senhor, Paizinho amado querido, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecendo, Senhor, por mais um dia de vida, agradecendo pelo ar que respiramos, pelo fôlego da vida. Pai, colocamos diante de Ti todos os pedidos, todos os ministérios que o Senhor, que foram mencionados aqui, que o Senhor possa estar alcançando corações com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Fala aos nossos corações, que a gente possa nos inspirar em Ti, todos os dias e, acima de todas as coisas, colocar tudo aquilo que está na Sua palavra em prática. Que o amor reine em nosso coração para com o nosso próximo, Senhor. Que possamos enxergar nas pessoas a Tua face. Que as pessoas também possam enxergar a Tua face em nós. Que seja feita sempre a Tua vontade e não a nossa. E assim, por fé, nós choramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fui breve hoje, não costumo ser, mas foi necessário, Não gente. teve jeito, foi Bom necessário. dia, que Deus Amamos abençoe. vocês. Amém, Lembra, amém. ó, lembra, tá? Lembra. Você é filho e filha amada do Senhor. Ele te ama. Ele não te deixou, não te abandonou, não te esqueceu. Ele está com você em tudo. E
sobre a tua vida. Vai resplandecer a glória dele. Até amanhã. Paz do Senhor. Paz, Beijo. Rô, obrigada. Tchau.